Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este é o canal Papo Nerd. E seguinte, eu tenho certeza que você provavelmente idolatra aquele seu mangaka do seu mangá favorito. Você acha que ele é um gênio contemporâneo que criou uma das melhores obras que mudou a sua vida. Mas se eu te contasse que talvez o seu mangaka preferido já tenha sido preso por algum crime leve ou talvez algum crime muito pesado? E é basicamente isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mangakas de obras famosas que foram presos. Alguns nem são tão famosos assim, mas eu tinha de colocar na lista porque senão o vídeo ia ficar muito curto. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos pro vídeo. A gente começa falando sobre o autor de Toriko. Sim, o autor de Toriko já foi preso e não foi por coisa leve. O nome dele é Mitsutoshi Shimabukuro, um nome facinho de lembrar. Ele foi preso em 2002, antes dele começar a publicar Toriko. E o crime que ele cometeu, não foi um dos crimes muito legais não. Ele foi preso por abuso de menor de idade. Em novembro de 2001 ele teria ido a um motel com uma garota de 16 anos que ele conheceu na internet. Só que isso foi em 2001, época onde não existia canais de opiniões que cancelam todo mundo. Então, o caso não repercutiu tanto, por incrível que pareça. Na verdade, hoje em dia, esses casos de abuso de menores ganham muito mais força do que antigamente. E isso é algo bom, tá? Não me entendam mal. Na minha opinião, esse tipo de crime é um dos piores que tem, porque eu não acho que uma menor de idade consegue discernir o certo ou errado. Ela é facilmente influenciada por um adulto, então é muito fácil cair na lábia de alguém que tá ali jogando teu charme, falando de, sei lá, de coisas interessantes. A pessoa menor de idade acaba, caindo ali, pegando a isca. Na época, ele fazia o Seikimatsu Leader Den Takeshi, na Shueisha, a mesma editora aí da Shonen Jump, que publicou várias obras famosas. Só que foi cancelado devido a esse caso. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, porque isso no Japão da cadeia, mas essa pena foi suspensa. E se ele tivesse um bom comportamento fora da cadeia, ele não precisaria ser preso. Anos depois, ele voltou a trabalhar em Toriko e não cometeu nenhum tipo de crime do tipo novamente, pelo menos até onde sabe, Aparentemente ele aprendeu com seus erros. O que necessariamente é algo bom? Eu não sei, fica aí teu critério comentar o que você acha disso. E agora vamos para 2006 falar de Takeshi Obata. Sim, o ilustrador de Death Note, Bakuman. Ele foi preso em 2006 por posse de arma branca. Ele estava com um canivete que a lâmina era maior que é permitida segundo a lei japonesa. A lâmina tinha cerca de 8 centímetros, algo que é considerado proibido para o Japão. O máximo que você pode carregar de uma lâmina é 6 centímetros. Ele declarou que era para uso de camping, que ele gostava de acampar e tal. Essa desculpa não colou para a justiça do Japão e ele acabou sendo condenado mesmo assim, mas não deu nada. Ele precisou pagar uma multa ali, uma multa considerável, mas ele não foi preso porque ele não foi flagrado em um crime, um assalto, coisa do tipo. Ele só foi flagrado com a arma branca, o canivete de 8 centímetros. Então ficou tudo suave, ele não cometeu nenhum crime, mas pro Japão ele cometeu, mas ele não fez mal a ninguém. Que bom, porque eu gosto muito desses autores e se eles tivessem feito algo muito ruim, eu ficaria bem triste. E agora vamos para 2015, falar do autor Souji Dodai. Ele é um mangaka e ilustrador de jogos digitais de conteúdo adulto, aquele conteúdo safadinho, aqueles anúncios que você vê naquele site proibido, que você não deveria estar frequentando, mas você frequenta todo dia, que eu sei. Seu trabalho mais popular foi a OVA Medical Kanan. Medical Kanan, é isso aí. Ele foi preso porque ele apalpou uma colegial na véspera do Natal, cara. Olha que arrombado. O departamento de polícia de Tóquio conseguiu achar ele e o prendeu por atentado ao pudor. Ele admitiu o crime, admitiu ter apalpado a menina enquanto andava de bicicleta. O cara é covarde, foi lá de bicicleta, apalpou a menina e saiu correndo. E o melhor é que ele admitiu o crime e tentou, se justificar. A justificativa que ele deu foi que foi pra aliviar o estresse do trabalho. Olha que cuzão, mano. Coisa maravilhosa, Por que não aliviar o estresse do trabalho apertando menores de idade aí pela rua? Porra, genial! Genial, genial, genial. Como se isso já não fosse podre o suficiente, ele revelou que tinha como alvo jovens que estavam com a mão ocupada em celular ou coisa do tipo, que não poderiam se defender. É um cuzão. Enfim, não tem mais o que falar. Ainda em 2015, agora a gente fala sobre o Umezu Daisuke. Ele era o autor da light novel de Log Horizon na época. Em dezembro de 2015, ele foi preso por não pagar impostos ao governo japonês. E, mano, não era pouco não. Talvez você brasileiro esteja tipo, nossa, isso é motivo de crime? Até porque a gente tem um presidente que já declarou no passado que sonega imposto com todo o orgulho do mundo. Conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago.
Mas, na verdade, esse tipo de crime é muito grave em vários países do mundo. Estados Unidos, Japão, se você não paga os seus impostos, você é muito mal visto pela sociedade, sabe? É como se você fosse um criminoso de verdade. Na verdade, a pessoa é um criminoso de verdade, né? Aqui no Brasil, essa cultura, ela é meio, sei lá, as pessoas não dão tanta bola. Até porque, de verdade mesmo, os impostos não acabam voltando pra gente, então a gente não vê o retorno disso pra conseguir dar valor. Enquanto nesses países isso acontece. A sua empresa de licenciamento foi acusada de deixar de pagar 30 milhões de ienes ao governo japonês, o que dá cerca de quase R$1 milhão na época. Não é pouca bosta não, era muito dinheiro que ele deixou de pagar. E como se isso não fosse suficiente, ele já tinha sido acusado de deixar de pagar cerca de 122 milhões de ienes ao governo japonês, ou seja, quase 4 milhões de reais, totalizando aí 5 milhões de reais que ele deixou de pagar ao longo dos anos. Em abril de 2016, ele foi considerado culpado e foi preso, mas não foi preso. Embora ele tenha sido sentenciado a 10 meses de cadeia, a pena dele foi suspensa, ou seja, tendo um bom comportamento e pagando seus impostos direitinho, ele não precisaria ir pra cadeia. O Japão não gosta de prender ninguém, você abusa de menor, você deixa de pagar quase 5 milhões de reais ao governo japonês e... Não, tá de boa, se comporta aí, entendeu? Fica na moral aí nessa porra, que aí a gente vai te manter de boa aí, não precisa ir pra cadeia não. Enquanto isso, no Brasil, uma doméstica foi condenada a 4 anos de prisão por roubar uma margarina. Boa, Brasil, boa. Agora vamos para 2017 falar sobre Nobuhiro Atsuki, o autor de Samurai X. Esse caso é bem popular, talvez você já conheça. Segundo uma investigação que nem era o foco, mas acabou chegando nele, ele tinha muito conteúdo adulto em seu escritório, mas não era qualquer conteúdo adulto, né? Eram crianças. Ele admitiu que consumia esse tipo de conteúdo e adivinha, ele não foi preso. O Japão não prende de ninguém. É terra sem lei essa porra, né? Eu não sei como não é um país completamente bagunçado. Na real, ele precisou pagar apenas 6 mil reais de multa, o que torna dele 200 mil ienes. Pra ele deve ter sido, tipo, fácil, afinal ele é um mangaka famoso com uma obra grande. E pra piorar, ele nem teve o mangá cancelado, né? Na época ele tava publicando o Rurouni Kenshin Arc Hokkaido. A obra foi paralisada no Shonen Jump, mas retornou sem muitos problemas. A Shueisha, que é a editora, né, da Shonen Jump, se pronunciou dizendo que o mangaka estava muito arrependido e os fãs estavam ansiosos pela continuação. Ou seja, terminou em pizza, né? Ninguém liga no Japão do fato do cara, né, ter conteúdo ali com crianças peladas e ele se satisfazer olhando isso. Aparentemente isso no Japão não é tanto problema. Se fosse do Brasil, ele tava ferrado. Agora vamos para 2019 falar sobre o autor Ichikura. Ele publicava mangás adultos, ou seja, ele produzia mangás ali hentai. Aquele conteúdo adulto que eu sei que você tá ligado. Porém, em 2018 foi descoberto que ele usava um site que hospedava conteúdo pornográfico e infantil. De novo, ele foi flagrado postando 4 fotos de menores de idade peladas na internet. E eram meninas com cerca de 3 a 7 anos de idade, mano. Nojento, tipo, nojento de verdade. O site entrou em investigação pela polícia, né, quando isso tudo estourou. E acredita-se que ele já tenha publicado mais de 20 mil fotos de menores de idade nesse site. Mano, e é aquilo, né? Onde ele conseguiu essas fotos? Qual é a origem dessas fotos? Ele baixou de algum lugar ou ele teve um contato real com essas crianças? Ele admitiu o crime, mas não foi informado se ele foi preso, se ele pagou uma multa, enfim. O caso só chegou até esse ponto na internet. E agora chegamos no último, em 2020. Dessa vez era uma dupla de mangás, né? Que tinha o roteiro de Matsuya Tatsuyo e Shiro Uzaki, que era a desenhista. E o crime? Bom, adivinha? Adivinha! Crime de importuno sexual e abuso de menores. Mangakas do Japão, será que vocês podem parar de querer crianças por 5 minutos? O mangá já estava em publicação, era um dos mais promissores, porém foi cancelado devido a essa polêmica. O autor teria apalpado uma menina de 12 anos de idade, né? De novo isso. Ele foi flagrado por câmeras de segurança que conseguiu seguir e descobrir, né, quem era. E era um mangaka. Depois foi revelado que essa não foi a primeira vez que ele cometeu esse tipo de crime. Ele já tinha um histórico pela polícia. Então, né, fez bem cancelar e prender esse cuzão. Mas sabe o que é o pior? Como os fãs estavam com medo dos mangás serem retirados das bancas, das lojas, ele teve um aumento de venda, porque as pessoas começaram a comprar com medo de não conseguir mais comprar as edições. Então, quando ele foi preso, ao invés do número de vendas cair, aumentou pra caraca, mano. Mano, eu não consigo entender o Japão. O Japão realmente não leva isso a sério. A desenhista Shiro Usazaki não sofreu nenhuma penalidade. Ela, muito pelo contrário, ela recebeu
apoio de alguns fãs, mas ela perdeu o emprego. Mó vacilo. Até porque ela não tinha nada a ver com isso, era só o roteirista mesmo que era um cuzão. E, cara, esse é um assunto muito delicado, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu me incomodo muito com animes e mangás que sexualizam crianças ou pegam uma personagem que é adulta, ela tem 6.000 anos, mas ela tem a aparência de uma criança. Eu acho que esse tipo de coisa acaba normalizando, né? Esse tipo sei lá, de fetiche, na minha opinião, e casos assim acabam não sendo levados a sério. O foco dessa pesquisa não era falar de mangakas que tinham sido presos por abuso de menor, mas a maioria esmagadora foi. É um bagulho muito sinistro. E você vê que a maioria não foi, tipo, condenada pra sempre. Aqui no Brasil a gente tem vários youtubers, né, de anime inclusive, infelizmente, que já foram flagrados, já tomaram exposed desse tipo de caso, e eles foram cancelados assim permanentemente, eles não conseguiram mais voltar a produzir esse tipo de conteúdo. No Japão você vê que isso não acontece, o cara comete esse tipo de crime, passa um tempo, ele volta a publicar um mangá e tá sussa. Os japoneses parecem realmente não estar muito preocupados com esse tipo de coisa. Eles realmente não cancelam o mangaka. Isso é um pouco perigoso na minha opinião, porque se não tem consequência, né, as pessoas não têm medo de continuar praticando esses tipos de crime, que me deixa um pouco apreensivo. Por isso que todo mangá que tem uma menina ali, pequenininha, mas sensualizada de uma forma radical, eu já fico meio cabreiro, porque eu não sei qual é a intenção daquilo. Eu sei que tem vários tipos de mangás diferentes, sei que tem propostas diferentes, sei que às vezes combina com a história, sei lá, tem um contexto, mas eu fico cabreiro. Mas bem, galera, é basicamente esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Comenta aí se você gostou. Valeu! Mangakas do Japão, pensa nas crianças.